Bom, quinto período, partindo para a conclusão desse conteúdo, nós vamos falar agora a respeito dos caracteres dos direitos reais. O primeiro característica do direito real é que ele é um direito complexo. Por que ele é um direito complexo? Porque ele é um conjunto de poderes e faculdades. Nós vimos que o proprietário ele pode usar, gozar, dispor, reaver a coisa, ele pode propor ação reivindicatória, ele pode propor ação negatória, a de dano infecto. Por isso que se diz que ele é um direito complexo. A segunda característica é que o direito real ele é absoluto. Ele é absoluto não no sentido de que o proprietário pode fazer o que ele quiser, porque nós vimos que o limite da propriedade é a função social, mas ele é absoluto no sentido de que eu, proprietário, posso reaver a coisa de quem quer que seja. É a oponibilidade erga omnes, né, contra qualquer um. A terceira característica é que o direito real ele é exclusivo. Nós vimos numa das nossas primeiras aulas que não pode haver duas pessoas com o mesmo direito real. É claro que, como sempre há exceções no direito, nós podemos falar que uma exceção a isso é o condomínio, aquele sentido de domínio comum, como eu disse no vídeo que antecedeu a isso. A outra característica é que o direito real ele é perpétuo, ou seja, o não uso pelo proprietário não faz ele perder a propriedade. Né? O não uso não faz o proprietário perder a propriedade. Pode passar o tempo que for, que ele continua sendo o dono. E essa propriedade ela pode ser transmitida para as outras gerações, né, para os seus herdeiros. E a última característica é que o direito real ele é elástico. E essa aqui é interessante porque nos remete àquelas classificações que nós falamos lá no início do curso, quando nós falamos de posses paralelas, quando há uma posse direta e quando há uma posse indireta. Elástico nesse sentido, que ele pode ser desmembrado. Falamos aqui bastante da função social da propriedade. A função social da propriedade ela encontra fundamento na Constituição, está no artigo 5º, inciso 23, também no artigo 170, inciso 3º da Constituição, que diz que a ordem econômica ela tem que observar a função da propriedade, e também nós vamos encontrar o fundamento da função social no artigo 1228, no parágrafo 1º do Código Civil, que diz que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico, né? E evitando sempre a poluição do ar e das águas. O parágrafo 2º desse dispositivo, ele diz que é proibido o proprietário praticar atos com a intenção de prejudicar outro. Né? Então, se eu sou dono de determinado imóvel e eu vou praticar algum ato apenas para prejudicar o meu vizinho, então logo a minha propriedade não cumpre função social. Quais são as outras restrições que a propriedade o proprietário tem que submeter? O proprietário, o que abrange a propriedade? Eu, dono de um imóvel, eu posso utilizar o subsolo e o espaço aéreo apenas naquilo que for útil. Né? Então, eu posso cavar tanto para baixo, para construir a fundação de uma casa, como utilizar o espaço aéreo em relação a tantos pavimentos que eu vier a precisar, como vai constar do projeto. Então, naquilo que for útil, eu posso utilizar tanto o solo como
o espaço aéreo. Só que a utilização do solo, ela não abrange jazidas, minas e os demais recursos minerais. Também a utilização do solo não abrange os potenciais de energia hidráulica. Também não está incluído os monumentos arqueológicos. Tá? Isso está lá no artigo 1230. Eu posso utilizar? Posso, mas não é meu. As minas, não é meu jazidas, patrimônio histórico não é meu, monumento arqueológico também não é meu. E eu posso utilizar o solo, o espaço aéreo naquilo que for útil a que eu propus utilizar o imóvel. Quais são os fundamentos jurídicos da propriedade? Existem algumas teorias aqui. A primeira teoria é a teoria da ocupação. A teoria da ocupação diz o seguinte: se eu fui o primeiro a chegar e ocupei, então eu sou dono, passo a ser dono daquele imóvel. A segunda teoria é a chamada teoria da especificação e tem a ver com o trabalho. Essa teoria diz o seguinte: se eu trabalho, logo sou dono. Só que nós sabemos que quem trabalha não é dono. Quem trabalha não tem direito à propriedade. Quem trabalha tem direito a uma conta-prestação, que é o salário. Logo, essa teoria também ela não é aceita. A terceira teoria é a teoria da lei. Né? Ora, porque a lei diz, porque eu encontro fundamento legal para a propriedade, logo então eu sou dono. A propriedade é um instituto jurídico. É a lei que cria e a lei que garante. É verdade, só que também essa teoria ainda não é aceita. A teoria aceita é a última, que é a teoria da natureza humana. É da natureza humana adquirir coisas, é da natureza humana adquirir bens. E a pessoa adquire bens, ele adquire coisas para prover as necessidades suas e de sua família. Essa teoria é que tem sido aceita. E para finalizar o conteúdo, nós vamos falar da descoberta. O que é descoberta? Bom, existe um ditado popular que diz que quem acha, o achado não é roubado. Isso não é verdade. Quem achou, ele tem que se empenhar para devolver o objeto. Se ele pegou, ele tem que se empenhar em achar quem é o dono. Ou então, se ele não quer fazer isso, que ele deixa o objeto quieto lá no chão, onde ele encontrou. Né? O que é interessante aqui é que essa pessoa que achou esse objeto, ele recebe a denominação de descobridor. E pelas despesas que ele teve em procurar o proprietário, ele tem direito a uma recompensa e de ser indenizado pelas despesas que ele teve. Esse direito de recompensa, a doutrina denomina de achádego. Então, o que é o achádego? É o direito de recompensa do descobridor. Né? Somente após um procedimento de publicação pela autoridade, né, de divulgação, se não achar o proprietário, é feito então um leilão, é vendido esse objeto e tirado o achádego e as despesas que o descobridor teve, o restante vai para o município. Tá? Agora, se o município não quer porque é de um valor ínfimo, aí sim, somente no último caso é que esse objeto que foi achado pode ficar para o descobridor. Caso contrário, ele não tem direito a ficar com o objeto. Beleza? Até a próxima, então.